Olá, estamos informando, o Instagram, estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Acredito que estejamos ao vivo mesmo, né? Vamos chamar a doutora Vivi. Meu celular fique bem, fique estável. São 17 horas e 0 minutos, horário britânico, horário de Brasília. Doutora Viviane, você cortou o cabelo! Aham, tudo bom? Tudo bem? Tá Tudo me ouvindo? bem? Saúde ao nosso chá. Saúde ao nosso chá! Ah, Estou com a canequinha do canequinha do gado GAD. novamente. Muito bem. Preciso providenciar uma dessa para mim. Fazer uma do chá legal e o chá legal e o GAD pra gente. Vamos fazer sim, vamos Vou fazer. providenciar. Tudo Isso bem mesmo. por Você cortou aí? o cabelo! Cortei, ó. Não tava aguentando o calor. Ai, ai. Eu cortei o cabelo uma vez na vida, Vivi, e travou. Tá travando aí? Ou é só o meu? Não, não, eu tô bem aqui. Tá, e o meu tá travando aí? Não, pra mim não, tá normal. Ah, então acho que é o telefone que tá louco, né? Que não apareceu E vai essa, roubar. ó, e com esse tempo de chuva que tá bem, aqui vai fechar o tempo, fechou o tempo de novo. Nossa Senhora. E vamos lá, você viu hoje que interessante o nosso tema, Vivi? Vi sim, muito bom. Já estou mandando o meu aviãozinho para Ah, eu todos vou os fazer meus o meu. amigos. Se você mandar para 10 pessoas, a gente já consegue chamar muita gente, porque hoje a doutora Kátia vai falar de algo super interessante, muito legal. Estamos no Novembro Azul, é um mês que a gente faz reflexões e discute vários assuntos para alertar as pessoas com o cuidado da saúde, com os seus direitos com relação à saúde, né? Então, o nosso projeto aqui é justamente para isso, para a gente mostrar para as pessoas que elas têm vários direitos que elas precisam buscar a garantia deles, né? Seja Vamos com a fazer. Defensoria Pública da sua cidade, com a OAB, que oferece a justiça, assistência judiciária gratuita, seja com o advogado da sua confiança, mas sempre há uma solução caso você não consiga um tratamento, uma medicação que esteja disponível pelo plano de saúde ou pelo SUS. Então, se você receber um não do SUS ou do seu plano de saúde, não se desespere. Tem solução, né? Sempre tem solução, exatamente isso, né? A saúde é um direito nosso, está garantido desde a Constituição Federal, até nas resoluções normativas, até nas portarias, sejam portarias municipais, estaduais, federais. Nós temos o nosso direito garantido, sim, né? A começar da nossa Carta Maior, né? Que é a Constituição Federal. E quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente se empodera, quanto mais a gente conhece a verdade, mais a gente consegue transmitir essa verdade a outras pessoas e com isso fazendo esse trabalho de formiguinha, né? Vamos passar a informação para um, para o outro, e aí todo mundo se beneficia das informações que nós somos presenteados com os nossos convidados, todos, né, Vivi? Exatamente. E aí você assistiu, gostou da informação, sempre fica gravado no meu Instagram, da Érica, do Chá Legal, no nosso canal do YouTube, lá no Chá Legal, que está aí, ó, o Chá Legal 17, tem na bio, tem o link para todos os nossos canais. Então, informação você vai encontrar, sempre. Exatamente, é aquela história, né? Quem quer faz, quem não quer arranja uma desculpa, né? Então, quem quer ir atrás de Exatamente. informação consegue, quem precisa consegue, mas tem que lutar, né? Vamos para frente. Exatamente. Acho que a doutora Kátia já chegou, né?
Eu vi que ela Sim, está já por está por aí. aí. Então, eu vou Exatamente. ficar com o meu chazinho aqui, já desde já agradeço a disposição dela, o tempo dela junto com a gente. A gente sabe que hoje o tempo das pessoas é muito precioso, né? Então, já Uhum. deixo aqui a minha gratidão por ela disponibilizar esse tempo com a gente e trazer essas dicas tão importantes e valiosas para todos nós, né? Nem fale, Vivi, nem fale. Mas eu digo assim que nós somos privilegiados, né? Porque todos os convidados que vieram até hoje não são só parceiros, eles são, antes de mais nada, são amigos, são colegas, são pessoas do nosso meio. Então, nós somos extremamente privilegiados em ter todas essas pessoas do nosso lado, né? A gente só tem que Exato. agradecer. Exatamente. Então, ó, quem estiver chegando, já manda o aviãozinho, chama seus amigos, manda para todo mundo. Eu fico por aqui nos bastidores. A gratidão por vocês, por você topar essa loucura. E a gente está sempre junto. E eu vou sair, daí você já chama a doutora Cátia, tá bom? Tá joia, Vi, gratidão, viu? Mais uma vez. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Ah, ficou lindo o cabelo, esqueci. Só falei que você cortou, mas não elogiei. Tá uma graça, tá uma graça. Obrigada, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até mais. Esperar a Vi sair, já vamos chamar a Kátia para a gente poder conversar, fazer uma transmissão ao vivo com Kátia Cirelli. Aguardando a informação, aguardando. Doutora Kátia E Cirelli, tudo aí? bem por Tudo bem, aí? já tô com minha chazinha também. Ah, você também está tomando chazinho. Do que você está tomando chazinho, doutora Kátia? Eu tô tomando chá de frutas vermelhas, antioxidante. Mas essa mulher é demais, gente. Essa mulher é demais, viu? Olha, para quem não conhece a Kátia, nós somos amigas, nós somos parceiras, nós somos companheiras de Lions Club. A Kátia já desenvolveu vários projetos dentro do Lions. Então, assim, eu queria só falar um mini currículo dela. Ela é bióloga, mestre em ciência dos alimentos, doutora em ecologia e recursos naturais, docente, o que é isso? É professora, ensino médio, superior e técnico. Vários projetos que nós já vimos por aí, de pôr a sementinha em argila e jogar onde você estiver andando de bike, se estiver andando de bote, seja o que for, uma das idealizadoras desse projeto foi a doutora Kátia. Então, é uma pessoa, assim, com o pensamento lá na frente, né? Tem hora que a gente nem acompanha a pessoa, né? De tão lá na frente que a pessoa vai, né? Mas tudo bem, a gente tenta, né, Kátia? Agradeço o seu sim, agradeço o seu tempo, agradeço você estar aqui conosco, viu? Ceder aí um pouquinho do seu conhecimento para a gente. Eu sei que é só um pouquinho, porque você é uma enciclopédia. Eu te admiro muito, viu, mulher? Obrigada, querida. Obrigada, idem, né? A gente sempre conversa, né, Érica? Eu falo que ter amigo biólogo é tudo de bom, porque tira as pessoas de pensar fora da caixinha, né? Porque biólogo é um ser que é um ser que trabalha com a vida, né? Então a gente sempre foi deformado, né? Acho que a gente vai fazendo a profissão não forma, ela deforma, né? O jeito de pensar da gente é diferente mesmo, porque enquanto as pessoas focam, né, na doença, a gente traz soluções para a vida. Então a gente sempre olha para o outro lado da vida e acredita muito nisso, né? Porque a gente trouxe a célula para conversar hoje, porque todo mundo já ouviu falar de célula, todo mundo já, né? Quem já passou nos bancos de escola, da universidade, são sempre. Eu lecionava, né? E aí eu falei que você faltou dizer que sou mãe, sou esposa, ontem fiz 29 anos de casada, e agora aposentei, fiz 50 anos, agora eu quero cuidar de gente, não é? Só vou fazer alguma coisa que realmente tem propósito na vida, que a gente tem mais 50 anos pela frente. Acredito muito nisso, porque eu acredito muito em nossas células, né? Porque a célula, de tudo que a gente já ouviu falar, a célula que eu acho mais maravilhosa é que a nossa centelha divina. As nossas células são programadas para dar certo. E morrer de causa natural demora muito. É muito difícil a gente morrer. Porque a gente tem um sistema imunológico composto de diversas células programados para dar certo. Então, tem célula autolimpante, né?
se você detona a célula mais velha do nosso corpo, é do cérebro, que demora 1 ano para viver. Depois de 1 ano, ela é renovada. Então, a gente está sempre renovando. Célula de estômago demora 5 dias, seu estômago está todo renovado. Então, a gente sempre tem essa chance. Então, a gente está falando de intimidade, né? Estou falando com a sua célula, são 3 trilhões de células, que a gente tem uma intimidade, tem uma sabedoria disso, né? E eu falo que as células são sábias, e sabedoria é o quê? É reagir ao ambiente. E ela reage mesmo, né? A gente está programado, o nosso corpo, para ter um pH básico do sangue. E quando eu tomo alguma coisa que mexe nesse pH, ele reage, tem várias células que levantam o pH, porque não pode ficar ali. Então, isso é reagir ao meio, é um sinal de sabedoria. Então, a gente pergunta para o seu estômago aqui que te fez mal, né? Ele faz o quê? Ele te fala. Pergunta para sua cabeça, nossa, que dor de cabeça, o que será que é? Aí você vai ouvindo, claro que a gente tem que ter coragem, né? Para ouvir as respostas, porque às vezes aquela gostosura que você acha que tá te salvando e realmente... Na verdade, tá te matando, né? Geralmente é a azeitona, não é a pinga, não. É a azeitona que você comeu no último dia. Né? É a banana daquele monte de chocolate cheio de gordura, é o sorvete. Enfim, a gente tem que ter coragem para ouvir. Mas se a gente tiver isso, a gente consegue sair disso, né? Então, a gente fala que as células são centelhas divinas programadas para dar certo. Se não Então, der certo... com isso, as nossas células realmente elas são consideradas nossos patrimônios, é isso, Kátia? Né? O maior patrimônio que nós temos da humanidade seriam as nossas células. Perfeito. E o que é o patrimônio, né? Na coisa jurídica mesmo? Você tem seus bens, né? Direitos e obrigações. E é exatamente isso. E ela tem ativo e tem passivo. Exatamente isso. As células do ativo, o que são? São as células saudáveis. As células, né, que estão no passivo são as células que começam a ficar doentes, que precisam de ser substituídas. Porque se a gente não substituir, não atuar, o que acontece? Você fale. Então, e demora bastante para falir um corpo desse, né? Você leva quantos anos, né, nas comorbidades, que são doença. E a gente tem um conceito um pouquinho diferente de doença. Doença, o que significa? Doença é uma coisa... O que mata o organismo? Agentes externos, toxinas. Porque vírus, né, doenças mesmo, ou alguns agentes, né, infecciosos, ou que nossa célula não dá conta de combater. Porque a gente tem um sistema imunológico maravilhoso. Perfeito, T2 são células perfeitas, vindas da programação do nosso DNA. Então, a gente tem o DNA, que é uma proteína, né? E a gente vai entrar nesse código genético, nessa complicação aí, que eu falo que pensar no código genético... A gente tem que pensar como se fosse Lego. Lego, várias pecinhas. Isso, peças diferentes que combinadas iguais, né? São 6 peças que a gente tem no Lego. Quem é muito, né, criativo, com 6 peças faz o mundo. Foi isso que acontece com essa centelha de Deus. Ele colocou poucas bases nitrogenadas, aí a gente começa a falar o quê? Qual que é o código da vida? É a bioquímica. A gente está num corpo físico, não adianta você meditar, não adianta você fazer só isso, né? Mas não adianta você usar óleo essencial para... Você precisa de nutriente, aí que a gente começa a diferenciar. Eu preciso disso também, mas como a nutrição, o que é que a célula quer? Quer nutriente, isso que é o processo de nutrição. Você come, né, um carboidrato, aí começa os palavrões, né, que a gente de biologia. Mas se a gente entender, que o jogo da vida é carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que é o chão, isso faz todas as nossas partes orgânicas. Que é isso que mantém o nosso corpo físico. E a inorgânica, que é a água e a tabela periódica inteira. Então, a gente precisa da tabela periódica inteira, só ela. Por quê? Porque o nosso corpo, esses são são as pecinhas do Lego. É como você fazer uma receita. Você precisa de receita, todos os ingredientes, senão não sai certo. E aí que começa. A gente tem 3 trilhões de células, que precisa de toda hora
Por isso que a gente come. Aí, Érica, a gente pergunta, né? Você come para viver ou vive para comer? Ou vive para comer? Boa pergunta, né? Porque quando a gente come para viver, o que que eu faço? É igual o carro, combustível. Eu preciso de comer para depois gastar. Para funcionar, senão também não funciona nada, né? Aí a gente acha, eu conheço um monte de Android. Um monte de Android. Confesso que eu já fui Android também. Que não come e quer funcionar. Então, a gente fere, de novo, né, o nosso patrimônio. Não é obrigação, dever e lucro, né, no caso. Se eu começo a ferir esse patrimônio, vai dar ruim. Então, a gente precisa de pensar assim, que eu preciso de comer para depois viver. Por isso que as nossas células, quando você tem um bebê, né? Você já foi mãe, você é mãe, já teve criança. De quanto tempo você alimentava esse bebê? Nossa, de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas. Então, a gente cresceu e não mudou de espécie. Infelizmente. Sim, não é porque cresceu que mudou alguma coisa, né? Não. Nem por isso, né? 24 horas sem comer, né? Tá certo. Então, o nosso combustível, a nossa célula, ela reserva 3 segundos de energia só. Ela confia, a gente foi programado. Então, a gente é uma programação que vem do nosso DNA de 10 mil anos, pelo menos. O nosso estilo de vida mudou, mas a nossa genética não mudou. O conhecimento, você estava falando né, com vários profissionais, né? Falando que 90 anos chegou o remédio. 90 anos é muito pouco. Então, a gente fala que dentro do conhecimento científico, né, do conhecimento acadêmico, enfim, dos ciclos do conhecimento, é de 30 em 30 anos. Então, quando eu falo de código genético, a gente descobriu o código genético em 2017. Foi todo mapeado e foi uma coisa interessante que todo mundo achava que o código genético nosso era maior, era o melhor. Vamos combinar que a gente é o corpo mais evoluído, com mais células diferenciadas, enfim, que a gente consegue tudo. O homem pensou, você faz, né? Cachorro é só cachorro, mas a gente pode viver como cachorro. Eu posso voar como um passarinho, não é? A gente pode nadar como um peixe, a gente faz o que a gente quer. Então, o homem é dado, né? O nosso desenvolvimento cerebral, as nossas células transformaram, você faz o que você quiser. Botou no coração, você consegue, porque isso é condição humana. Então, a gente achou o quê? Que a gente tinha mais... O nosso código genético seria maior do que um verme. E não é. Nosso código genético é menor do que o arroz. A gente tem 20 células só. E aí, chiquinho! Muito pouco. E aí, o que é aqui? É um livro muito interessante que eu trouxe aqui, ó. É de uma bióloga que ela chama Alan Collen. É de outro dia. Isso aqui é de 2017, 18. Quer dizer, outro dia. Esse conhecimento vai chegar no senso comum daqui a 30 anos. Então, a gente está realmente, que você fala, a gente está à frente mesmo. Porque o conhecimento, ele vai ter que chegar no banco, né, já tem estudos já colocando disso aqui, que 10% da gente é humano. O que significa isso? Significa que o nosso gene tem 20 mil células, só que para cada célula humana, a gente tem 10 mil micro-organismos. Então... Ou seja, nós somos um micro-organismo ambulante. A gente é um organismo perfeito. Isso aí. A microbioma. Então, o projeto Genoma parou porque já codificou. E começou o projeto do microbioma, da microbiota, que é uma microbiota. Então, a gente nunca está sozinho. Então, para o pessoal que fica com depressão, nunca você está sozinho. A gente é um organismo vivo, realmente, muito semelhante à Terra, né? Então, Deus realmente é muito maravilhoso e não tem palavras para dizer dessa inteligência suprema mesmo, né? Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente tem certeza na presença de Deus, porque é uma combinação maravilhosa. Então, essa bióloga, Alan Collen, e a gente tem outro médico. Eu sempre leio o livro de médico e de biólogo, porque são duas leituras muito diferentes, muito mesmo. E ela
diz que 10% nós somos, 90% nós somos microbiota. Nós somos bactérias. Nossa, que loucura isso! Bactérias. O que é você falou, né, do projeto Genoma. Vamos tentar aí. Vamos voltar só um pouquinho, tá, Kátia? Assim, né, no conceito de nutrição, nós havíamos até conversado com a Patrícia Milaré, ela falou essa parte de microbiota, falou dos probióticos. A outra bióloga também que nós conversamos, a Andressa, ela também entrou nessa parte, eu achei muito interessante, né? E você falou da diferença aí de alimento, de comida, que muitas vezes a gente come, 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 come. Até a Patrícia deu esse exemplo, eu achei tão interessante que você come, dali a pouco o organismo, tô com fome. Você come, tô com fome. Tô com fome. Quer dizer, na verdade não é a fome. Na verdade, estão faltando realmente nutrientes para essa célula. A célula está gritando, né? Olha, tá faltando coisa aqui para mim, tá faltando água, tá faltando vitamina, tá faltando mineral, tá faltando todos esses Tabela periódica inteira. compostos. Seria isso mesmo? É exatamente isso, Kátia? Exatamente isso. Porque o que é o código genético? Por que eles achou que fosse o quê? Todo câncer, né? A gente está falando de câncer, de diabetes, toda hora fala assim, Sim, o DNA dá um problema, né? Eu falo que a célula cancerígena é uma pessoa que declara independência. Sabe aquela pessoa que é independente, que não quer mais saber de nada, só faz sozinha? Independência é morte. Quando a célula, né, fala assim, não quero mais saber, fechei em mim e vou me reproduzir, não é? E tem alguma coisa no DNA que enlouquece, eles não sabem o que é. Por isso que entraram para genética, falou, vamos codificar esse DNA, que a gente acha, né? A Angelina Jolie achou uma célula cancerígena, arrancou tudo. Arrancou dente, arrancou, né? Isso é um exagero e não funciona. Por quê? Porque aí a gente viu que existe a epigenética agora. O que é epigenética? É o meio ambiente fazendo com que ocorra mutações dentro do DNA, mas o DNA mesmo está preservado. E aí, lembra de Lamarck e Darwin? Lembra do Lamarck? Que o Lamarck falava assim, de tanto você esticar o pescoço, a girafa ficou, você vai ver que Lamarck está certo. Você vai ver que Lamarck está certo. A gente vai ver, vai começar a rever, por quê? Como a gente 10% é o nosso gene, quer dizer, para eu fazer uma mutação e ficar, né, estabelecido na natureza, eu tenho que deixar descendentes. E eu demoro um pouco, e demora muito a evolução. Mas a gente está falando de micro-organismo, que em 20 minutos você está na próxima geração. Então, esse é o grande composto, ou a grande sabedoria. Por exemplo, gado, boi, come o quê? Capim. E a gente não digere isso, a gente não digere isso. Se não tivesse esse micro-organismo dentro do estômago do boi, ele não conseguiria absorver. E aí agora a gente está entendendo que a gente também é assim. Se 10%, então eu preciso de nutriente. A dieta é tudo que eu escolho comer e como. Por isso que quando a gente fala, você tem que fazer uma dieta equilibrada, colorida. 80% do seu dia tem que ser comida de verdade, né? E aí você come de tudo, tudo pode. E aí a mudança está tão acelerada, você pode começar a ver isso, que já mudou. A pirâmide de alimentos já mudou, né? A doutora que veio aqui, esqueci o nome dela, já disse que também o jeito de falar de comida já mudou. Está tudo mudando. Por quê? Porque é mesmo. Então, na nova pirâmide, a gente fala de suplementação. Não tem como, nessa parte de segurança. Aí vem segurança alimentar. Vou só comer coisa natural. Tá bom. Água do rio é natural. Mas você dá conta de tomar isso? Porque tá vendo? O contaminante. Não. Então, o que é natural, a gente tem... Ela vai vir, exatamente como você falou, né? A água do rio ela vai vir repleta de micro-organismos que muitas vezes nós não temos dentro da gente algo que vai combater isso. E as então, toxinas, a gente também precisa, né? E toxina. Exato. Opa, e toxina, e hormônio. E vários antibióticos, né? E aí, quando a gente fala, aí começa a palavra antibiótico. Antibiótico é antivida, antibiose. Você precisa disso. Porque quando eu falo assim, bactéria, o que vem na sua cabeça? Doença, para mim, é a primeira coisa.
Coisa ruim, que para o Pasteur, lembra do Pasteur? Que cozinhou aquele negócio, lembra do Pasteur? Falar que existia germe, isso eu falando de 1800 e pouco. Isso foi uma loucura. Ele falar que a doença era miasma, era do tempo, ninguém sabia o que era doença. Para ele comprovar que existia micro-organismo ali, que esse micro-organismo causava doença, né? A morte de mulheres no parto, foi aí. O médico que falou que era isso, que os médicos que não lavavam a mão, né? Agora no Covid a gente entendeu de lavar a mão, mas é um hábito que ninguém tem ainda. Esse médico que falou que quem estava matando as mulheres, né? Eram os médicos, ele morreu louco. Ninguém conversava com ele. Por quê? Porque você está falando de uma coisa que ninguém ouve, não entende. Por isso que estou te falando, tem que esperar o conhecimento científico rodar, não é? Para isso chegar. Porque se o professor que leciona não absorver isso, os próximos profissionais não vão conhecer, entendeu? E aí vão lecionar de novo. Então a gente tem que ir compassando, e ainda bem que agora esse tipo de conversa a gente acessa, porque não é para acreditar, é só para pesquisar, especialmente quando você está doente, voltar, né? Quais são os fatores de doença? O biológico. A gente sabe que câncer, diabetes é 5% genético. 5%. O resto é estilo de vida, é ambiente, é o ambiente que você está. Então, e a prevenção, né? Então a gente tem que olhar o quê? Muito, assim, ser muito coerente, quer dizer, sabendo que você precisa de toda hora ingerir alimento. Eu preciso de entender isso. E se não tiver água, seu corpo não roda. Então, eu aprendi com a Patrícia Milaré, ela foi nutricionista dos meus filhos, né? Que são atletas, a vida. A Patrícia cuidou ela tá indo na virota. Patrícia, beijo. Beijo, Patrícia. Ela é uma querida, né? Cuidou muito do Felipe, da Helena. É o amor, o amor. E aí, ela sempre falava, primeiro hidrata, depois come. Porque às vezes o corpo te pede... Ele cansou de pedir água. Ele te pede comida. Então, você não obedece. Primeiro você hidrata para depois você comer. Porque se não tiver água, a gente não tem reação química. Se não tem reação química, não acontece. Aí começa a travar o corpo inteiro. Aí aquela célula, aquelas 3 trilhões, até 1 trilhão, seu corpo dá conta. Porque ele vai lá, faz faxina, troca, vai embora, né? Vai ferrando, mas você vai ficando incomódo. Mas depois disso, começa a te faltar. É igual o display de celular, né? Você toca 1, 2, você precisa dos 9. Não tem o 9, vai fazendo sem o 8 meses. Vai lá, sumiu o 8. Vai sem o 7. Uma linguagem bem popular ainda, então, Kátia, assim, só para ficar fácil mesmo o entendimento, né? Essa questão da água, na verdade, ela é para o carro o óleo, né? O motor tem que estar sempre lubrificado para poder todas as engrenagens andar, para poder tudo rodar. Então, assim... Bem chulo, tá? Vocabulário bem popular para mesmo entender. É isso mesmo. É isso mesmo. Seria o olhinho, a água seria o olhinho que tem dentro do carro. A água de ser o radiador mesmo, hein? Vai andar o radiador. Sim, verdade. E o combustível seria o alimento. A gente consegue, né, Érica, ir para o carro. Pensando no carro. Você não fala para ele assim, ó, você vai dar Piracicaba e depois quando chegar lá eu te dou o melhor combustível do planeta. Ele não sai de casa. E aí a gente consegue comprar um carro, coloca um combustível, quer dizer, ruim no carro bom, né? Porque eu falo que todo mundo é Ferrari. A gente, a centelha divina, foi programado para dar certo. E aí, se você entende se você entender que você é uma Ferrari, quer dizer, um carro, você vai colocar alimentos de boa qualidade. Agora as pessoas são Ferrari com um motor de fusquinha, né? Você tem autoestima e aí você começa a economizar e trazer, assim, alimentos fakes, né? A gente está na era da fake, né? Fake, tudo é fake, né? Fake food. Não é nada daquilo. A gente estava falando da legislação dos queijos. Cara, tem queijo que você compra e não é queijo. É amido, né? É gosto de não sei o quê. E aí você quer comprar barato. Olha a confusão que a gente faz. E como... Esse negócio de queijo que você está falando, agora eu entendi uma colocação de um programa que eu vi do Jacan,
que ele virou e falou assim: você pegou o queijo, acho que foi o queijo prato. Você queijo prato para fazer risoto, queijo prato para mim não é queijo. Eu fiquei sem entender nada que o cara estava falando. E agora você voltou nessa questão do queijo. Então, na verdade, tem muito queijo que a gente compra que é fake mesmo. É isso mesmo, cara? Tem gosto de queijo, tem. E aí. E não é queijo, porque quando a gente, por exemplo, o pão de queijo eu acho o máximo, que a gente é mineiro, né? Cara, você já fez uma receita de pão de queijo? Eu não. Então pega para fazer e vê a quantidade de ingrediente que vai e o preço que é. Agora, se comprar pão de queijo por 50 centavos, cara, tem alguma coisa aí, você não tá comendo pão de queijo. E aí, de Mentira, novo... eu fiz um pão de queijo fake, não é fake, na verdade, é um pão de queijo que era com farinha de amêndoa, queijo meia cura, tinha fermento e tinha mais não sei o quê. Mas aí uma quantidade imensa de queijo, eram duas xícaras mesmo de queijo. Fala, caraca, quanto queijo que vai nisso? E quando a gente vê o preço do queijo meia cura, é um preço porque tem tecnologia ali. Tem muito leite ali. É só que a gente não conhece, né? Quando a gente faz ciência dos alimentos, você sabe como é que é processado isso. Você olha para uma receita e você fala, isso não rola. E como eu fiz doutorado em ecologia e recursos naturais, a gente sabe que o solo não é mais solo. Você não tem nutriente. Você pega uma banana ela precisa de ficar num tempo para buscar todos os nutrientes, para ela ter tudo mais que a banana tem de bom, né? A selênio, enfim, né? Que é selênio para cá, tem outros aminoácidos importantes aí. Se a banana tiver no tempo dela para buscar os nutrientes. Porque o nutriente, né? Aí, de novo, a fotossíntese, o que ela faz? Ela pega o chão, que é o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, monta o nutriente, faz carboidrato, ela faz proteína, ela faz lipídio, ela faz tudo mais. Montou o pacotinho. E a gente vai comer. E aí a função nossa é desmontar isso para virar o ciclo da matéria de novo. É o ciclo da matéria. Então eu vou quebrar tudo em carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, selênio, flúor, cálcio, vai embora. Toda isso. Então eu falo que quando a gente está com, por exemplo, preciso de selênio, e vou lá e como o seu célula quer agora, ela não quer depois. Então, por isso que a utilização de suplementação do jeito certo, com a orientação certa de médico, de nutricionista para você, é muito, muito mágico. Por quê? Porque você dá para a célula o que ela quer. Por isso que quando as pessoas Cássio, tem uma pergunta aqui, ó. Surgiu uma perguntinha aqui do pessoal lá do Chá Legal. Nós somos programados para comer carne e tomar leite de vaca? Ó, a gente existe falando de probióticos, tá? Especialmente o leite, especialmente o leite. A gente coevoluiu com a vaca. A vaca foi o primeiro bicho que a gente domesticou. E por causa dela, a gente tem leite, carne não, tá? A carne vermelha, especialmente, ela é tem muito metabólico, aí é o estresse oxidativo que a gente briga ali. A gente tem que ter muito saudável, tem que estar muito saudável para comer carne, para não ter os estresses oxidativos, porque quando a gente respirou, a gente respira, não é? A nossa enzima, a nossa mitocôndria é uma usina de força, é como se fosse uma lareira. Lareira. Já teve lareira? Já ficou perto de lareira? Ela vai queimando, né? Vai queimando. Mas tem hora que solta umas labaredas e cai fora, não é? Já viu isso? Isso, e aí, por isso que tem as telinhas. É isso, tem as telinhas, não é? Isso são os antioxidantes para as nossas células. Nossa célula tem que ter sempre antioxidante, sempre tem para segurar essa queima errada. Porque se tiver peróxido, né, de oxigênio mal feito, a gente começa a ter problema, envelhecimento, aí começa. Dependendo da onde que é úlcera, dependendo da onde que é, você começa aí. Então você precisa de toda hora ter essa proteção. Então antioxidante tempo zero ao infinito. Quanto mais velho, quanto mais a gente vai envelhecendo, o envelhecimento faz parte, só que a gente não precisa de ficar velho.
A gente tem que envelhecer com saúde. Como é que eu faço isso? Meu corpo não tá... Tanto é que câncer, diabetes, era tudo doença de idoso. Por quê? Porque o corpo já não vai é mais, né? rodando, você vai trocando a máquina, você vai precisando de cada vez mais. E aí você fala, idoso é dieta de idoso, por isso que precisa de um nutricionista sério. Você precisa de, sim, usar o whey. Por que o whey? Proteína boa. Porque aí o que acontece com os suplementos? A soja. A soja não é bom para a gente comer. Mas a proteína isolada da soja é. Aí que começa a tecnologia de alimentos. O licopeno é ótimo pra gente. Só que você tem que cozinhar o tomate. Quanto de tomate que você tem que ter para você conseguir essa substância? Começa o cômputo calórico grandão, né? E, Érica, por isso que aí você precisa de tomar. Aí eles prescrevem as fórmulas com os suplementos que você precisa. Você, Érica. Aí o ortomolecular capaz de você faz. Enfim, exato. Por quê? Porque você está em tempo de desnutrição. Na hora que você nutriu, precisa de tudo. Mantém tudo. Porque se você parar com a dieta, se você parar de escolher isso, começa a dar ruim. E com essa outro conceito muito interessante que veio com os probióticos, com essa microbiota, né, estudando isso, é que tem pessoas, dependendo do... A gente pode fazer exame de fezes agora, a gente conseguia fazer o exame de fezes. Por que a gente nunca descobriu essas bactérias boas? Porque ela só sobrevive no nosso intestino. Então, o pedacinho do colo, ele tem uma piscina de bactérias. É muita bactéria. Boa, ou ruins. Dependendo da colonização, você tem saúde. Dependendo da colonização, você tem doença. Dependendo do antibiótico, as bactérias não vêm. Então, como se a gente tivesse uma floresta amazônica. Tem 1000 bactérias diferentes no nosso organismo. Então, eu preciso de suplementar com probiótico. E o que é o prebiótico? São as fibras. A gente pensa... presente onde? Nas frutas, é isso mesmo. Aí no linha você vai ver que todos os alimentos já de suplementação, né? A gente está falando da indústria da nutrição, eles têm inulina, eles têm oligosacaróis, tem um monte de fibras prebióticas que dá alimento para essas bactérias boas. Um colo no intestino bem... colocar assim, que é só uma célula uma do lado da outra. E quem dá essa proteção são as bactérias boas que colonizam, né? E se eu fizer um exame de fezes, eu, que tenho um tipo de corpo, você, que tem outro tipo de corpo, a nossa, dependendo das nossas bactérias, você pode dizer se você vai estar diabético, se você está com autismo. Alzheimer é considerado diabetes tipo 3. E isso tudo é desequilíbrio metabólico. Então, e gordo e magro. Então, hoje no Brasil tem uma startup do Rio que veio da USP que já faz esse exame de bactéria. Você faz seu perfil. Através do exame de fezes. De fezes, porque o DNA não morre. A bactéria morre, mas o DNA dela não. Então, você faz o seu perfil e vem reintroduzindo as bactérias boas. Na hora que você reintroduz, a sua saúde volta. Então, ser magro é uma questão de a colonização de bactérias. Porque tem 2 grupos de bactérias que aí depois vocês pesquisam aí, né? Que vai ficar lá nome, vocês vão sumir daqui. Se começar a falar nome técnico. Mas o que acontece? Como as pessoas estão condicionadas a não comer, ficar horas sem comer, a gente não está programado para isso. Então, eu como muito, poucas vezes. Eu estou colonizado, essas pessoas são colonizadas com um tipo de bactérias, a microbiota dela, são bactérias que ajudam a gente. Por exemplo, eu consumi 100 calorias, tá? 100 calorias. A bactéria, eu sei, a minha bactéria fala, essa doida vai me matar. Eu sei que ela não come muito. Então, o que eu faço? 100 calorias, eu dou 120 para ela. A minha 100 calorias dá sim vocês. O pessoal fala assim, nossa, eu engordo até com água. Sim, porque sua bactéria sabe, sua microbiota te protege. Lembra de morrer? É muito difícil. Muito difícil. A gente leva 18 anos para morrer. É muito difícil morrer.
Só de acidente que vai rápido, ou na boca do leão, aí rápido. Mas, naturalmente, é bem complicado isso. Então, ela sabe o quê? Que eu preciso de fazer sobre a vida sua. Por isso que eu guardo energia onde? Nas gorduras. Eu começo a ter, né? Se ficar obeso na frontal, enfim. Começa a alterar as alterações que não são devagar, né, Érica? Você vai rodando, daqui a pouquinho você tá desse jeito. Mas o retorno é muito rápido também. Segundo, né? Na Exato. verdade, né? Aí, o que acontece? Se eu começo a mudar isso, né? Para a gente ter uma dieta ativa, eu começo a comer de 3 em 3 horas de novo, com fibras, que eu vou trocando essas bactérias. Tanto é que quando o pessoal começa a fazer essa troca, a Patrícia já sabe disso, né? Enfim, todos os médicos, dá um desconforto muito grande. Eu começar a comer os fermentados, né? Então, a gente fala rico em probióticos é fermentados. Eu começo a comer aquele repolho, que é ótimo contra câncer de colo de útero, é maravilhoso, tem um prebiótico maravilhoso, protege muito o colo. Só que no começo de comer ele, dá o quê? Flatulência. É uma briga lá dentro, de bactéria ruim para bactérias boas. Não para de fazer pum, né? O tempo todo, né? Exato. Só que aí você precisa de fazer essa troca. Por que você faz essa troca? Quando você fizer essa troca, essas bactérias suas, nossas, né? Que já estão sabendo que eu vou comer de 3 em 3 horas, vou comer de 2 em 2, enfim, 4 em 4, mas não vou ficar mais de 6 horas sem colocar nutriente para dentro. Nutriente, né? Não é fake, não é comida processada, é comida boa, de verdade. Isso, suplemento bom, enfim, comida boa para suas células. O que acontece com essas bactérias? É um grupo que fica colonizado, que quando eu como 100 calorias, ela me devolve 80. Tá. Aí a conta começa a ficar, né? Exato. Aí por isso que não é só calórico, não é só ponto, não é só caloria. A gente está falando de bioquímica. São vários fatores aí rodando nisso. Então, é muito interessante. Então, por isso que está caindo tudo. Quem faz um acompanhamento nutricional do jeito clássico, não funciona. Por quê? Porque não é por aí. Não é natural. A gente sai do natural. Quando você olha, por isso que o indicador é a célula. O indicador é assim, 1 mês, 28 dias, eu tenho pele nova. Por isso que eu tenho que esfoliar. Sim. Por isso que eu tenho que tomar banho. 2 meses, 4 meses, eu tenho sangue novo. E como é que eu estou renovando esse sangue? Com que tipo de nutrientes aí? Então, vem os ômegas. Ainda bem que agora, na nova pirâmide, porque eu tenho desespero, eu sou loura, eu falo que eu custo para entender. Se a nossa célula é lipoproteica, lipo de gordura, proteica de proteína, como é que eu posso ter medo de gordura? Como é que eu posso fazer uma dieta sem... Não funciona. Aí sua célula fica fraca, aí o sistema imunológico cai. Porque todas as células do sistema imunológico são proteínas. Proteína própria de vida. Então, nossa vida precisa de ser pautada em proteína. E a gente olha para a nossa dieta, é muito, muito ruim de proteína. Carboidrato não precisa... Porque carboidrato, 80% do carboidrato, né, que são açúcares, amido, aí o pessoal tem medo de açúcar, mas não tem medo de bolacha. Aí você pensa, um açúcar tem a sacarose, 2 moléculas de açúcar. O amido tem 350. Aí eu como bolacha, eu tenho medo de bolacha. Né? Pacotes e pacotes de bolacha, né? E não coloco açúcar. Porque por falta de entendimento da aula de biologia mesmo. Porque o amido, o glicogênio são moléculas que garantem energia. Quem consome isso? 80% é o cérebro. Então, se eu tenho uma atividade cerebral muito alta, eu consumo muito açúcar mesmo, muita glicose. Então, o que a gente fala, né? Que a gente aprendeu e é isso mesmo. Não preocupa com o carbo. Seu corpo te pede. Se preocupa com os lipídios bons, que aí o ômega é o máximo, e aí ômega você para pensar. Ômega é 3, né? O DH, EPA, enfim, né? Com uma proporção boa, 3, 6 e 9, que faz a manutenção dessas células. Sem ômega, você não tem célula funcionando. Tá, e aonde que eu encontro? Quais os alimentos naturais em que eu encontro esses ômegas? Pois é, peixe de água fria, não pode ser de cativeiro.
Então fica complicado. Tá. As linhaças, mas a linhaça, qual linhaça? Qual variedade de linhaça? Uma linhaça que você compra no, né, naquele coisa que fica aberto, não tem segurança, Érica. Aí você acha que você está fazendo. Aí você tem que vir para o nutricionista, para o nutrólogo, para ver quanto de. Aí, de novo, né? Como ômega, eu preciso toda hora. Aí eu dou o ômega para minha célula assim: vou comer linhaça, ok. Lembra aquele quando a gente vai no Natal, agora vem, né? Aquele C gostosinho, legal, que pega o nosso presente, vai enfiando uma caixa, outra caixa, outra caixa, outra caixa, você vai desmontando. É isso que a gente faz com o nosso corpo. Você dá isso, uma coisa processada, mas o corpo tem que quebrar tudo para ele conseguir. E aí, a nossa célula, né? Então, para a nossa pele, para a gente entender, a pele nossa protege a gente do meio externo. O intestino protege a gente do meio celular. Então, o intestino é o grande proteção idem à pele. Então, 2 órgãos maiores, né? A pele e o nosso intestino. Aonde tem mais bactéria? Na pele e nosso intestino. Porque a pele, se ela não proteger, por isso que o hidratante é fundamental. Hidratante, creme, fundamental. E a hidratação, fundamental. Porque se a pele der pau, Érica, eu tô, né? Agora a gente enfiando álcool gel. Se a pele não tiver protegida, cai na corrente sanguínea direto. Você sabe que o único ser que não tem célula, você sabe qual é? Que não tem célula? Vírus. Que é Vírus. os vírus? O vírus, Érica, é uma fita de RNA. Ele não é ser vivo. Ele precisa da nossa célula para reproduzir. Então, e você acha que ele faz associação? É maravilhoso o mundo, a microbiota. Olha, esse monte de gente combatendo a gente. E você acha que o vírus, sabendo disso, ele é assim. Ele combina com quem? Com o mosquito que enfia a probóscide lá dentro. Olha que coisa maravilhosa que é isso. Então, você tem medo de vírus? Você tá doido. Porque vírus não é ser vivo. A gente tem que estar saudável. Se você tá saudável, você mói o vírus. Mói. 3 dias morrendo, quase te mata, mas você consegue recuperar. Então, é o que a gente sempre fala. Você precisa de ter saúde para gastar. Tá, entendi. Se você não tiver saúde... Você tem que ter crédito. Na verdade, seria bem... Lembra do patrimônio? Lembra do patrimônio? Ativos e passivos. Aí você entender que você tá com o corpo cheio de passivo, tá com dor de cabeça todo dia, porque o outro lado da moeda da saúde é bem-estar, o outro lado da moeda. A da doença é medicamento. Doença é medicamento. Então, se você tá não doente hoje, à base de medicamento, você não tá doente. Ou você tá doente. Quando você tá com saúde, é bem-estar. Saúde, não. Uai, nem chazinho, aí remédio vem da alopatia, homeopatia, nada disso. Então, a gente vem o quê? Com a comida. Então, a minha lógica é Hipócrates, né? Que fala que meu remédio é minha comida e minha comida é meu remédio. Comida primeiro. Tá com dor de cabeça, você sabe que câncer de próstata é inflamação. Tudo começa da inflamação. Seus órgãos estão inflamados. O que é o anti-inflamatório natural? Ômega. Na linhaça, no peixe, você não vai achar aqui. E na suplementação, por que não? Por que não um terço do seu dia, você dá coisa boa para sua célula? Por que não? A gente precisa de cálcio muito. Você vai conseguir cálcio em todos os alimentos, tem cálcio, graças a Deus. Deus é muito maravilhoso. Tem. Só que você come 5 cores todos os dias? Não come. Quer dizer, se comer, 5 perfeito. cores? 5 cores. 5 cores. É isso, na salada e além de carbo. E depois as frutas. Não come. Eu acho que eu como, Kátia. Se comer... Olha esse boneco como. Isso, é isso aí. Aí você vai mantendo todos os dias o seu cômputo, porque o resveratrol só tem na fruta vermelha escura. Colhida no momento certo. Aí você tem garantia. Aí começa. Aí eu vou achar que eu vou fazer minha hortinha dentro de casa. Cara, com que solo? Com que solo? Você acha que qualquer solo você vai ter a sua
Não, aí é muito mágico. Aí eu sou loira, eu não entendo. Você me desculpa, eu não consigo entender. Porque não rola. Aí você volta para a segurança. Então, essa coisa da gente falar de o que é suplementação? Suplementa é quando você coloca mais. Mas a gente tem comparado, olhando as dietas das pessoas, né? Enfim, que você olha vai para qualquer restaurante, você olha, né? Na hora que fast food o self-service é uma pegadinha, Érica. Para mim, é uma pegadinha. Porque você tem tudo lá, seu corpo, seu olho olha, ó, legal, vou ter. Mas na hora de montar o prato, você pula aquilo tudo de verdura e vai para frente, achando que está comendo saudável. Então, isso tem que estar muito justo. Então, se você é um tipo da pessoa, né, que não come colorido, não come fibra, 25 gramas de fibra no dia, 10 pés de alface, a gente não consegue. E sem fibra, lembra que sem fibra, por isso que fibra é fundamental? Sem fibra, você não tem comida para suas bactérias. Então, imagina 10 pés de alface, a gente nem consegue. A gente come o quê? No máximo, consegue. 2, 3 folhinhas, porque não consegue. Nem cabe no prato, né? Vamos falar assim. Se você come 5 frutas diferentes, você vai tendo o cômputo das fibras, solúveis, insolúveis, enfim. Porque se você não comer fibra, você não dá comida para suas bactérias. Se você lembra, você vai dar comida para 10% de você e 90%. Tem que pensar nisso. Tem que ficar doido. Falando, não gosto disso, mas eu vou dar comida. O que você faz com elas, né? Isso, porque aí, antigamente, a gente achava que a bactéria era comensal. Hoje, a gente sabe que é mutualista. As duas estão ali se beneficiando. Como o vírus se beneficia, né, do mosquito, que a gente está falando de dengue, está falando de isso, e outras viroses, que a associação é mutualista. O mundo é mutualista. Eu mais você somos sempre mais que dois. Isso é relação. Então, toda vez que a pessoa e a célula fala assim, não preciso de ninguém, virou câncer, e você pode olhar que essa pessoa, na sociedade que ela está, ela é um câncer. Ou você olha para você ver. Porque a independência é morte. A gente precisa um do outro. Então, na hora que você entende o seu corpo com esse organismo vivo realmente, não olhar meu pâncreas. Preciso de olhar o meu pâncreas porque eu preciso de resolver o problema agora. Mas eu tenho que voltá-lo na cátia inteira. Uma hora eu vou ter que olhar para isso de novo. Porque o medicamento resolve o pâncreas, acaba com ele. E vai acabando com outras coisas do corpo, porque uma coisa vai compensando a outra. Só que o nosso corpo é sábio, ele consegue equiparar. Ele consegue. Então, falando de pH, enfim. E aí a gente tem uma conversa que vai à vida, né? O que a gente faz de coisas que... Por exemplo, refrigerante. Refrigerante acidifica o nosso sangue de uma maneira horrorosa. Para eu conseguir neutralizar um refrigerante, são 30 copos de água boa. Então, refrigerante tinha que ter tarja preta. Tarja preta. Mesmo porque é você não gostar da sua célula. Você olhar um trem desse e tomar aquele refrigerante preto, cara, preto, como assim? Na natureza não tem nada daquilo. E o impacto que faz no prazer, né? Esse prazer momentâneo tira a sua felicidade, porque está rifando a vida das pessoas. É ácido, e aí, enfim, rifa. Então, sorvete é uma delícia, né? É a segunda coisa mais horrível, que são gorduras ruins. Gorduras ruins. Então, a gente tem que trazer o quê? Azeite, né? São as gorduras boas, que as outras vocês já falaram. E a gente está falando uma coisa geral, que é para a gente saudável, para a gente manter a saúde. Particularmente, a gente precisa de procurar um médico, precisa de procurar um nutricionista para saber o que é para mim. Acertou? A vida aqui segue. Se é normal, olha a composição. Então, já ensinaram e a gente só reforça. Olha a composição centesimal do seu alimento. Porque a gente não tem medo de... não tem medo de... o chá de limão, as pessoas têm medo. Não tem medo de tomar refrigerante. Fala, toma esse chá de limão que tem matcha, tem isso, tem aquilo, né? Isso vai fazer mal pro meu estômago. Vou tomar né? E refrigerante você não tem medo. A balinha que você chupa durante o dia não vai fazer mal de jeito nenhum. Aí o chá, né? Que a gente vem. Vamos tomar o mulungu, vamos tomar outras coisas, né? Vamos tomar até o pró-nutritivo mesmo. O pró-nutritivo equilibrado para a saúde humana. Não, isso eu tenho medo. Mas não tenho medo do McDonald's, né? Não tenho medo de outras coisas. Então,
eu acho que é essa reflexão que a gente traz com muita, assim, coragem para olhar e saber que sua saúde é efeito. Efeito. Sua saúde financeira é efeito, sua imagem é efeito, a causa está um pouquinho antes. E aí volta para o natural. Você tem que entender que você é humano, você é bicho, né? A gente é bicho, a gente funciona como o outro, não pode falar também. Se eu falar que você é bicho, você me processa. A gente é anjo, a gente tá mais para Deus do que para humano, né? E a gente é humano, a gente é animal, a gente precisa de nutrientes, a gente precisa de comida, porque comida também é o social. Então a gente precisa de se interagir com isso, né? Com tudo a gente precisa de água, água boa, sem cloro, sem flúor, né? Sem hormônios. E aí a gente sabe que o antibiótico engorda. Então você pode olhar que às vezes a pessoa começa a desequilibrar pós o antibiótico. Então os médicos modernos já, especialmente da Europa, alguns aqui já tem antibiótico mais o probiótico junto, associado, que é para você ir acertando isso. Para gerar aquele equilíbrio lá na flora intestinal. O probiótico, aí a gente olha na Droga Red, a gente já tem probiótico, a gente pode manipular. Então, a legislação já está começando a andar. Esse é outro dia, 2016, que a Anvisa trabalhou com isso para falar de suplemento, para dar garantia da segurança para a gente consumir isso. Então, os europeus são bons. E quanto? É 1 bilhão, 10 bilhões que a gente tem que colocar lá dentro, né? De unidades vivas. Então, os outros probióticos, que é iogurtes, você tem que olhar o iogurte que é vivo, que tem colônias vivas. Porque se na hora que você pasteuriza, tudo morre. Depois você tem que reinocular, então são mais caros. Por quê? Porque você faz um outro processo na indústria. Você pasteuriza e depois você inocula de novo. Então não é baratinho. Então, pode olhar, iogurte. Tem iogurte que não é fake também, não é iogurte. É uma coisa que tem o gosto de colorida artificialmente. Parece cor, mas não é, né? Isso. Aí te intoxica com metais pesados, te intoxica, não te deixa dar o estresse oxidativo, e aí daqui a pouquinho a gente está desenvolvendo cânceres em todo o corpo. Catinha, nós temos só 1 minuto agora. Então, antes que o Instagram nos derrube, queria falar para você o seguinte, que nós vamos ter que te chamar de novo aqui, porque você deu uma aula em cima da outra. Eu falo, tem hora que a gente até se perde, tanta informação, muita informação. Gratidão por tudo isso. Aprendi, assim, mais um pouco, né? A questão realmente que você falou da água, a questão dos prebióticos, dos probióticos, de todos os nutrientes que nós precisamos. Foi, assim, muito valioso. Agradeço demais você ter vindo aqui mais uma vez, pertinho de mim. Receba o meu abraço e, ó, delícia. Beijo para você, viu, amada? Obrigada, querida. Muito obrigada mesmo, adorei. E é isso. A gente fala que eu faço só uma metralhadora, né? Mas a pessoa vai pesquisar, não acredita em tudo, não. Vai pesquisar, né? Vai estudar, né? Vai lá. A nossa função é essa. É isso mesmo. Aí, ó, vai derrubar a gente daqui 30 segundos. Então, gente, nós vamos... querida. Eu que agradeço, Catinha, mais uma vez, viu bem? A sua disposição, a sua aula, essa pessoa maravilhosa que você sabe que eu te admiro demais, viu, mulher? Gratidão mesmo. Gente, obrigada para todo mundo e terça-feira estamos aí de novo, hein? Aguardamos todos aí. Até mais. Tchau, tchau.